Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o duplismo libertário dentro da duplologia, que é o estudo da dupla evolutiva. É a aplicação teática dos princípios da duplologia pelos parceiros da dupla evolutiva harmonizada, com bases na interassistencialidade cosmoética ou interatividade das profissões, na vivência da INVEX, nas práticas da TENEPS, na condição de mini-peças assistenciais, no âmbito do maxi-mecanismo multidimensional, até chegar à execução das mega-GESCONs conjuntas. A escolha amorosa consciente, o autodiscernimento quanto à escolha do parceiro ou parceira ideal para a PROEX, a construção e manutenção conjunta do duplismo exitoso, o amor entre os parceiros servindo de base para a aquisição do senso de fraternidade, o duplismo como ponte para a mega-fraternidade, o sentimento fraterno extrapolando as fronteiras do casal, a condição da dupla evolutiva não sendo gaiola existencial, os duplistas se ajudando reciprocamente e assistindo aos demais. Eu li a metade só do que está falando na fatologia. A condição do duplismo evolutivo libertário constitui assunto relevante para toda consciência lúcida, quando intermissivista, proexista, policármica, interassistencial e cosmoética. Você participa de dupla evolutiva? Qual a qualidade libertária de tal dupla? Esse é o verbete 1195, tem 3 páginas, 40 logias e 5 máximas. Está mais ou menos? Está certo? Ah, é? Eu arranjei 40 aqui. Agora, eu quero dizer para vocês que lá na Hominologia está duplólogo, com acento agudo. Está errado, latim não tem acento. Se escapou. Mas eu acho que lá no original já está corrigido. Agora que hoje pela manhã, apliquei um arco voltaico em minha esposa, em razão da dor de cabeça forte, frequente no período menstrual. Para perceber que um leve bloqueio, sendo desfeito, e uma reorganização nas conexões sinápticas. Ela relatou que a dor passou, porém retornou após 5 minutos. Poderia comentar o motivo da volta da dor? A primeira coisa é a seguinte, é que o caso dela deve estar, vamos dizer assim, generalizado no processo devido ao problema de hormônio. E segundo, você colocou pouca energia no assunto. Sai de aumentar, né? Colocar uma gasolina mais azul aí na história. Insisto que você vai lá. De qualquer maneira, você viu que 5 minutos ela ficou livre. Então você pode, se ela continuar com dor de cabeça, ela tem que assinar alguma coisa ou fazer alguma coisa grave, você aplica o arco voltaico, mesmo 5 minutos já dá para ela fazer as coisas. Não seria bastante provável que cenários como o da influenza A, subtipo H1N1, gripe suína, terem sido algo maquiavelicamente planejado por alguma superpotência como os Estados Unidos da América? Tendo em vista também que os judeus não comem carne de porco e que toda a economia americana é controlada e dirigida por judeus americanos, além do Pentágono, e que apenas os norte-americanos possuem o caça F-117 Nighthawk, que é impossível ser detectado pelos radares, quem será que está por trás de quadros como esse? O Pentágono? Superindústria? O que o senhor pode comentar sobre isso? Olha, eu não acho que seja, não. A primeira coisa é a seguinte, que isso já está dando muito trabalho para os próprios estadunidenses, né? New York, uma opção de coisas, já tem muita gente lá, eles não vão querer fazer uma coisa dessa. Outra coisa, americano morre de medo desse negócio de coisa pequena. Por exemplo, tipo bactéria, vírus, esse negócio todo. Eu já estive nos Estados Unidos muitas vezes, já tratei de gente lá e tal. Eles são totalmente avessos a esse negócio, tem um medo danado. Lembre-se quando houve aquele negócio que tinha um negócio que fizeram, que mandaram umas cartas para os caras? O Antraz, carta com Antraz. O americano tem muito medo disso. Eu não acho isso aí, não. Isso aí, ó, essa sua ideia é a ideia da conspiração. É o conspiracionismo, como eles chamam.
Eu não admito isso não, o americano não vai querer isso, eles já estão tão cheios de problema, depois de 8 anos com aquele satânico Mr. Bush, né? A situação, o que é isso? Eles não vão fazer coisa pior? Não. Agora, o problema é todo o seguinte, quem manda lá é o Pentágono, que os judeus estão atrás também, eles mandam em tudo, você tem toda a razão. Sobre isso aí, não há dúvida. Eu quero só te alertar o seguinte, o que eu acho? Para mim, Israel é um novo Estado americano. Sempre julguei isso. Agora, gente, eu estou aqui com um livro que o autor me deu. Ele esteve aí conosco ontem. Agora, é o senhor livrão, é um tipo álbum. São dezenas de pessoas que esse jornalista do Paraná, ele já tem 68 anos, é um homem muito simpático, Haroldo Murá Raigert, ele é de Curitiba. Ele escreveu Voz do Paraná, Retrate Paranaense. Tem várias pessoas aqui que eu conheço. É gente boa que tem no meio da história. Inclusive tem aqui o Jorge Samek, tem o Euclides Calco, tem o Wilson Pickler, tem várias pessoas que é o povo nosso aqui, os bichos do Paraná. Ele veio aqui porque queria fazer uma entrevista comigo. Agora, o livro dele é muito sério, cheio de fotos, tem microbiografia de cada pessoa, 3, 4, 5, 6 páginas de cada um com fotografia. Ele andou estudando muito, esse jornalista é muito bom. Eu estive olhando aqui com calma, que ele deixou o livro que eu não conhecia antes. Ele publicou o livro ano passado. Agora, ele vai fazer o próximo, vamos ver o que dá. Agora, esse livro aqui eu vou deixar aí para entregar para a... Você vai hoje lá embaixo ainda? Vai? Você leva para a Nara? Que isso aqui vai... Inclusive tem um autógrafo dele aí e tal. Agora, isso aí é para a nossa parte do Paraná, as coisas de Foz, etc. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai colocar... Eu falei com ele, você tem alguma coisa para espantar passarinho, que às vezes vale a pena, porque eu... Né? Agora, eu sou 100% favorável ao Paraná, não é à toa que eu vim para cá, né? Nós estamos trabalhando aqui há 14 anos, o negócio é muito sério. Eu expliquei isso para ele, porque que é que eu escolhi o Paraná. Tá certo? Pode falar. No página 13, detalhismo, eu queria que o senhor explicasse, na interaciologia, o amparador extrafísico duplólogo, que também... A interação com sinduplista, amparador extrafísico, duplólogo. O caso todo é o seguinte, às vezes tem duplas que têm amparador, devido ao trabalho que a dupla, os dois parceiros exercem. Então tem isso tudo aqui, e está bem dentro do processo do duplismo libertário. É um amparador atuando junto com a dupla, é isso? Às vezes eles que trabalham juntos, né? Entendi. Na trinomiologia, sim, o trinômio, consciência lúcida, evoluciólogo, duplista. O senhor pode explicar? Porque o senhor colocou de duplista. Aí é o trio da consciência lúcida, o evoluciólogo e o duplista. Por quê? Aí tem alguma relação com o processo da evolução. O que é evoluciólogo? E o que é a dupla evolutiva? E o que é a consciência lúcida? Tudo é um processo de evolução. Então é o trio da dupla evolutiva. É o trio evolutivo. Você está entendendo o que quer dizer? Isso tem relação o tempo todo. Observa bem. Por isso que uma dupla bem constituída, séria, que tenha uma orientação séria, cosmoética, que seja assim exitosa, com sucesso, tem assistência, sempre tem. Se uma pessoa tem assistência isolada, pensa bem, dois quando juntam, há o sinergismo. Esse sinergismo é muito sério. Eu falo aqui, o sinergismo das PROEX potencializando o completismo de cada duplista, o sinergismo das GESCONs, o sinergismo proexológico da dupla evolutiva. Dupla é uma coisa que ajuda muito, principalmente a execução da PROEX. Mesmo que a PROEX seja isolada, individual, pessoal, única,
Agora, os dois têm que caminhar assim, mais ou menos, tá no mesmo nível, né? Se eles estão muito diferentes, pode prejudicar. Não, tem que haver primeiro entrosamento e cada um funcionar, e não haver competição entre um e outro. O problema que é ruim nos casais é que eles competem, fazem concorrência, em vez de ajudar. Agora, a dupla evolutiva é justamente o contrário disso. Um tem que ajudar o outro para haver sinergismo. Há uma reciprocidade, uma mutualidade de manifestações cosmoéticas. Eu queria também saber aqui no detalhismo, na principiologia. Principiologia. O princípio sinérgico da conjugação de dois afins resulta muito mais se comparado à soma simples dos resultados de cada um. Que é o processo de sinergismo clássico. É isso aí. Ó. Agora, esse é o princípio do sinergismo clássico. Por isso que eu falei, o princípio sinérgico. Entendeu? Quer dizer, o resultado do trabalho, no caso da dupla, é muito maior 2 mais 2 não é igual a 4. 2 separados. 2 mais 2 pode ser 4,5, 5. Porque houve uma potencialização, um acréscimo no processo. Entende? Eu acho, por exemplo, que são essas coisas que a gente vai poder entender, viu, Kátia? O problema dos originais fetais, o pós-fácil. O pós-fácil dos originais fetais equivale a um processo sinérgico. Você sabe quando eu tenho mais facilidade de ter ideias originais ou fazer retrocognição? É depois que eu trabalho 3, 4, 5 horas com os verbetes no computador. A hora que eu vou dormir, que eu descansei, que eu não quero pensar mais. Parece que eu entro em tábula rasa por cansaço. Quase sempre eu tenho alguma coisa depois que eu sou obrigado a ser. Por isso que eu coloquei tudo esse negócio do banheiro. Que eu vou ao banheiro antes de dormir, que às vezes eu comi alguma coisa, vou escovar os dentes, aquele negócio todo. Então eu já faço lá, porque a Graça está dormindo, então eu já faço, já escrevo, já dou as dicas do que é. Mas às vezes não adianta, às vezes eu vou. Agora está fazendo frio, né? Eu puxei a coberta, estou lá preparado para mimir, você está entendendo? Quando vem aquele enxurri de ideias, opção de coisas, aí agora vem, eu guardo aqui o essencial, eu levanto para anotar. Agora, isso é quase todo dia. Então, por isso que eu falo, aí o processo de sinergismo é muito sério nessa questão. Nesse caso, o senhor estava falando, quer dizer que precisa de espaço mental para ter a reflexão mais profunda. E outra coisa, a hora que eu estou trabalhando no computador, vamos dizer assim, a pista está ocupada. Há congestionamento de ideia. Então, a hora que eu parei com aquilo tudo e fiz tábula rasa, que acabou tudo. Pronto. Abriu a pista e eu... Tudo bem. Mas também tem a questão... Agora, isso é uma coisa impressionante, esse negócio. Eu acho que eu vou ter que fazer um PRP sobre isso, né? Mas tem a questão de esquentar os motores, né? Porque enquanto o senhor está refletindo ali, está tendo as ideias, o senhor está esquentando. Eu não estou entendendo. Então, quando o senhor está lá trabalhando, sim, o senhor a saturação mental, exatamente, o senhor está trabalhando em alguma ideia ou em alguma coisa, depois, quando o senhor vai deitar, o senhor já esquentou bastante as ideias. Não, eu estou com a corda toda. Está no máximo de aquecimento. A máquina toda engraxada, oleada e funcionante. Já está saindo fumaça. Todas as chaminés funcionando. Você está entendendo como é que é? Mas, por exemplo, a hora que você alivia, é aí que vem. Agora, as ideias são imperdíveis. Não tem jeito de você tirar o corpo fora. Entendeu como é que é? Agora, eu, como já estou habituado, parece que eu nunca esqueci nada. Eu não preciso anotar, que eu lembro. Mas, às vezes, as ideias são tão boas que eu fico lá. Aí eu passo mais 1 hora e meia, anotando os negócios, tudo em papel. Eu tenho uma pequena, um móvel que tem gaveta, tem caneta, tem um monte de coisa na gaveta e tem um lugar em cima. Qualquer coisa eu escrevo o pacote de papel e já deixo em cima. Outra coisa, às vezes tem até pasta para guardar tudo. Tudo isso no banheiro. Você está entendendo? Agora, meu banheiro é esticado, é diferente. Tudo já foi feito de caso pensado.
Agora, o que eu quero é fazer a similaridade, a similitude, mostrar para você sobre esse princípio sinérgico da conjugação. Que no caso aqui não é conjugação de dois, mas é a conjugação de elementos de percepção. É a serendipitia. É o processo da inspiração, da intuição. Nesse caso, só quem está trabalhando muito com a reflexão é que vai surgir. E outra essas coisa ideias, séria, né, é um negócio muito sério isso aí. Vamos surgir. Eu acho que isso ocorre devido às aproximações simples. Que a hora que você está quente, você pode ver os detalhes que escaparam. Está entendendo? A hora que passou, por exemplo, isso que eu estava escrevendo, isso foi essa madrugada. Então, só vou mostrar para vocês o que é. O ato de pensenizar. Eu estou lá escovando os dentes quando vem aquilo bem claro na minha cabeça. Ato de pensenizar. Eu falo assim, não, isso é autopensenidade, é autopensenização, é ação pensênica, todo mundo tem. Mas eu já escrevi sobre isso, só sobre pensênico tem uns 20. Aí, novamente, a ideia era, não, mas ato de pensenizar não é a mesma coisa. Então, por exemplo, você está aqui, está escovando os dentes, fecha os olhos. Você vai prestar mais atenção na sua escovagem. Agora, você abre os olhos, você defasa. Você faz aquilo mecanicamente. O ato de pensenizar, então, ele pode ser concentrado. Então, aí vem a ideia, logo na minha cabeça, né? Coloca de acordo com os sentidos. E depois você vê quais são os que tem. Aí, então, eu comecei. Tem ato de pensenizar, ou pensenizar ocular. Tátil. Auditivo. Eu fiz 7 de cara, está lá. Está entendendo? Agora veja, eu nunca escrevi isso. Eu não lembro de ter visto nada nesse sentido. Agora, se vai falar de pensênia, aí é que não tem mesmo, porque ninguém escreve sobre isso, né? Então veja, vale a pena fazer o verbete? Eu perguntei para mim, vale a pena? Aí, o que se passa? Eu fico super curioso para ir lá saber o que é que eu escrevi sobre isso, se tem alguma coisa. Então eu ponho o find para ver. Agora fui procurar, o que tem mais próximo é a autopensenização, mas não tem nada a ver com isso, é outro. Agora, a especialidade é a mesma, é a autopensenologia. É porque o tema estava próximo. Professor? Me conta, o livro dela já está pronto? Isso aqui quem é que trouxe? Ah, foi você? Já pode falar nele? Você já tem o livro aí? Mas vocês já vão vender o livro aí? Como é que é? Já, escuta, você já tem o livro lá? Então, ó, eu vou falar nele aqui, agora, nesse instante. Vamos tocar. Agora, você entendeu então a situação aí, como é que está? Agora, ó, com a leitura do Homo Sapiens Organizado, muitas portas para o exercício do pragmatismo estão se abrindo. E assim estou direcionando meus estudos autodidáticos para o contexto das Conselhos. Já adicionei várias obras de história no plano de estudo e uma diretriz vinda do senhor ajudaria muito. A maioria das Conselhos que estão chegando ao planeta sofrem forte inferência dos eventos ocorridos em alguma época específica da história humana? Não. O problema todo é o seguinte, a maioria das Conselhos, elas não estão chegando ao planeta, elas estão saindo. Já pensou se nós começarmos a receber Conselhos, sendo que a gente já tem tantas? A diferença entre Consis e Consex é de 9 por 1. O que tem mais aqui é Conselho atualmente. Olha aqui, vamos ver se você entende. Conselho é a consciência extrafísica reurbanizada. Ou elas estão chegando para essa dimensão para ressomar, ou a boa parte delas já está indo para outro planeta. Agora, as consciências que chegam a esse planeta são melhores que as Conselhos. Nós já chegamos a um ponto que aqui agora é a era dos serenões. Então não é era mais de Conselhos. Então as Conselhos estão no fim. Por isso que está havendo a reurbanização. Vê se me entende isso aí com calma. Agora, elas estão saindo daqui porque esse planeta chegou na hora da reurbanização.
todo o planeta vai evoluindo. Quando ele começa a dominar mais as energias que tem nesse planeta, de todos os tipos, chega a hora da renovação e da reciclagem. Isso é que nós chamamos que é a era dos serenões. Nós estamos nessa era, que é a era da consciência. É a era da conscienciologia. Por isso que eu estou aqui trabalhando para trazer os cursos de TMC para cá. Então vamos entender bem essa situação. As consréus são consciências extrafísicas reurbanizadas. Mas nós não estamos recebendo de outro planeta, não. Pelo contrário. Muitas dessas que já não tem mais conserto por aqui vão para outro lugar, vão mudar de escola. O que fazer quando um dos cônjuges não admite os princípios evolutivos do outro e se opõe de forma hostil a esses valores, sendo que convivem razoavelmente bem em outras áreas? Conviria continuar argumentando ou silenciar de vez sobre isso? Não. A melhor coisa que você faz não é uma coisa nem outra. Deve continuar argumentando e também silenciar quando precisar. Mas a coisa mais séria, desse exemplo de renovação para a pessoa. Dê um exemplo cosmoético. Mostra o nível da sua maturidade. Mostra o que é que você pode, que ela pode enfrentar de renovação. Isso é que é o mais importante. Li um livro de Desdobramento Astral de Ernesto Bozzano e vi pela primeira vez o termo psicometria. Fiquei impressionado. Qual a explicação para esse fenômeno? Psicometria é chamada alma das coisas. Isso é muito antigo. É antes dele, antes do Ernesto Bozzano já falava nisso. Isso foi mais estudado no século XIX. Agora, o que é que se passa? Psicometria é a pessoa que é capaz de pegar qualquer objeto ou chegar num ambiente ou numa pessoa e falar sobre a biografia daquilo, ou daquele algo, ou daquela coisa, ou daquela realidade. Isso é que é psicometria. É a mensuração da realidade intrínseca dentro de qualquer tipo da realidade do cosmos. Isso é que é psicometria. Por isso que tinha gente que chamava literariamente de psicometria como sendo o estudo ou a ciência da alma das coisas, para examinar lá dentro. Eu não estou falando aí do duplo dos objetos, não. A coisa é saber o que é aquilo, de onde é que veio. Eu, às vezes, tenho a psicometria mais aguda, mas isso varia muito, depende do mérito da coisa, o que a gente está fazendo, como é que é. Mas, às vezes, um objeto, por exemplo, às vezes, pode me dar aí uma história inteira. Dá um romance inteiro com um objeto só que a gente toca ali, ó, e entra em contato. Quer dizer que é um processo de prospecção da realidade através dos objetos, das pessoas, do ambiente. Estou fazendo um descarte de bagulhos energéticos em casa. Minha dúvida é, tem alguns livros esotéricos em minha biblioteca pessoal que são resquícios de vivências passadas. Penso em guardar para servir de referência bibliográfica, embora não consiga mais lê-los. Esses livros também são bagulhos energéticos? Eles podem prejudicar a minha tenência? O senhor gostou daquele vídeo documentário Viagem Cósmica, aquele que levei para o senhor em fevereiro desse ano? Não, é interessante. Mas olha, ainda é muito fraquinho, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte, qualquer coisa, manda seus livros para a holoteca do CAEC. Que qualquer coisa, se você precisar amanhã de estudar, vem aí, porque você vai ter, além de seus livros, você vai ter muito mais livro que esse. Porque eu te desafio. Você vai trazer seus livros, eu garanto para você que a gente já deve ter esses livros todos aí na holoteca. Mas você sabe, nós também temos coleções de duplicata, a gente precisa ter duplicata das coisas. De modo que, se você quiser, canaliza tudo para o CAEC, que eles serão bem-vindos aqui. E você pode contar com o trabalho aí. Em diversos trechos da obra da Conscienciologia, o senhor menciona a cosmoética. O senhor poderia aprofundar o que seria exatamente a cosmoética e fazer uma comparação entre ela e a moral religiosa, por exemplo, a cristã? Sim, o problema todo é o seguinte. Cosmoética quer dizer a ética do cosmos. Então, é a moral cósmica. A moral religiosa, quanto à moral cristã, ela deixou de ser cósmica. Ela é sectária. Ela é facciosa. Ela não é universalista. A cosmoética é a moral universalista. Serve para qualquer planeta no universo. Serve para qualquer
qualquer dimensão, local, sítio, holopensene no cosmos. Isso é que é a cosmoética. Então, aquilo que servir para um tem que servir para todos. Essa aí, então, é a ética comunista, a ética socialista, a ética da equanimidade, a ética da intercompreensão, a ética sem rótulo. Por isso que ela é a ética cósmica, ela não tem rótulo. Se uma pessoa chegar e falar assim, a minha cosmoética brasileira, não existe isso, isso é besteira. A minha cosmoética católica, não existe, não é cosmo. Está entendendo? Ela é sectária, ela aí no caso seria facciosa. Isso é burrice, é perda de tempo. De modo que moral religiosa é besteira. Jesus Cristo falou assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é a maior besteira. O que é ele? Ele achava que ele era um boboca, um meninão. Fez muita besteira durante a vida dele toda. E outra coisa, de vez em quando todo mundo via que ele estava todo alterado, ele ficava assediado. Então ele saía com o discípulo amado dele e ia para o monte, para fazer um retiro, para fazer meditação. De modo, como é que fica isso? Está entendendo? Onde é que está a moral dele? Outra coisa, ele falou assim, o reino de Deus está próximo. Isso faz 2000 anos. Cadê o reino de Deus? Alguém viu ele por aí? Já bateram lá na sua casa para vender o reino de Deus? Porque eles vivem vendendo isso na rua e até hoje. Então o cristianismo está cheio de tolices infantis. Há muito boa intenção, às vezes, e há muito boa vontade, às vezes, e há muita matança, às vezes. Tudo em nome de Jesus Cristo, cristianismo, do diabo, Novo Testamento, essa coisa toda. Não foi só a Inquisição, não, nem a cruzada, é muito mais do que isso. Até hoje tem um padrão lá, um padrão sem padrão nenhum, que chama Papa, que proíbe a camisinha. Esse é um boboca. E outra coisa, esse Papa, veja bem, ele é nazista, ex-nazista, está lá dirigindo a Igreja Católica, sai dessa. Pelo menos já melhorou. Entre o nazismo e a Igreja Católica, preferi ficar com a Igreja Católica. Mas veja, ainda não é o ideal. Na fatologia, você comenta que a escolha amorosa consciente. Gostaria de saber se é possível o reencontro da dupla evolutiva atualmente, que tenha sido amigo desde a infância, mas que só agora descobre-se grande afinidade. O que provocaria tal reencontro somente décadas depois, ambos com 28 e 30 anos? Que parâmetros usar para identificar a dupla evolutiva que você comenta com 30 vidas? Olha, a primeira coisa é o seguinte, precisa de ver se as pessoas com 28 e 30 anos já estão maduras para ver essa situação. Porque o problema todo da afetividade, ela tem que ser estudada de uma maneira consciente e cosmoética. E outra coisa, preciso examinar o seguinte, de qualquer maneira, se você tem afinidade com essa pessoa, com esse homem, você pode fazer a dupla, lembrando que você vai fazer assistência para ele. A hora que você pensa em fazer assistência para a pessoa, toda a dupla vai funcionar bem, se você souber conviver com isso. De modo que a verdadeira dupla evolutiva é constituída por duas pessoas que não são egóicas. Então, elas pensam em ajudar a outra pessoa. Isso é que é importante. Qual a melhor postura para um casal quando, apesar de serem da mesma idade, cada um está vivendo uma fase diferente da vida? Por exemplo, o homem está prestando vestibular, a mulher concluiu o curso superior, está começando um novo emprego e morando sozinha. Como os dois podem ter uma postura amparadora um para o outro? O que fazer quando pequenos assédios começam a pegar um casal desse tipo? A primeira coisa é você, como mulher, ser a mamãe dele, ajudá-lo, porque você já formou, já terminou aí o seu processo do curso, e ele está entrando no vestibular, ajuda ele a fazer o curso dele, é a hora. Então ele é o seu primogênito, é o primeiro filho que apareceu. Vale a pena fazer uma dupla nesse sentido. E ele vai respeitar você, porque você está na frente dele, do ponto de vista intelectual. Isso vale a pena. Oi. Em psicologia, eu gostaria que você explicasse sobre a inclusão da humanidade na pensionização do duplista. Em que momento que isso seria adequado acontecer? Aonde está isso aí?
em pensenologia. Pensonologia? Fabrício. Cosmoética intersticial da dupla evolutiva? A inclusão da humanidade. A inclusão da humanidade na pensionização dos duplistas. Qual seria o momento melhor para a dupla? É o momento inteiro, a vida inteira tem que pensar na humanidade. Porque a dupla evolutiva é apenas uma pinguela para a pessoa atravessar o caminho daquele processo entre uma coisa e outra para chegar na mega fraternidade. Então a humanidade tem que ser pensada. Outra coisa, a gente faz uma dupla evolutiva para a pessoa, através de um elemento da humanidade, ela amar a humanidade. Eu pensei que, quando eu vi isso aqui, eu achei muito interessante. Eu achei que precisaria a dupla já ter um nível de estabilidade no relacionamento. Isso é o ideal, né? Isso é o ideal, se for possível, né? Quanto mais madura, melhor. Agora, gente, eu quero falar aqui para vocês, aqui está um livrinho. Eu achei o livro com a capa muito escura. Isso aqui tá, o que é? É luto? É luto? Mas não tinha jeito de colocar uma cor mais agradável. Essa está muito preta, parece que está de luto, veja. Agora, chama A Pedra do Caminho, História de Viver e Reciclar. É da Maria Tereza Lacerda. Está muito bacana o livrinho. Agora, só a capa que eu não gostei, está muito roxa. Roxo batata, roxo paixão, roxo não sei o quê. Não está meio roxo? Pois é, mas papel reciclado, vamos fazer um papel reciclado. Não tem jeito de fazer uma cor branca, por exemplo. Mas assim, na verdade, essa foi a azul. Né? Esse azul aqui está muito esquisito. Mas é só isso que eu achei. Agora, o livrinho está muito bem arrumadinho, certinho. Gente, vale a pena ver esse livro dela. Eu mesmo falei sobre esse assunto aqui. Vale a pena examinar a situação, porque ela é uma pessoa muito boa e tem muita assistência. Agora, não leia as páginas 8 e 9, passa por cima, que fui eu que escrevi, tá certo? Essas vocês pulam. Eu fiz o prefácio do livro. O livro é muito interessante, esse livro aqui. Eu vi tudo para fazer o prefácio, por isso que eu estou falando, esse aqui eu falo de cátedra. Muito bacana. E eu fico feliz com ela, porque a Tereza, ela, você sabe, tem uma idadezinha avançada. É mais ou menos igual eu mesmo. Está bem próximo. Então, vale a pena. E outra coisa, tem a foto dela aqui, toda séria. Está muito bom. Está bonitinho o livro. Bem arrumado. Só essa capa que eu achei. Pelo menos não tem livro nenhum com essa cor assim, tem? Não, essa foi a primeira capa que a gente fez com a Pedra do Caminho, é a tempestade isso aqui? A ideia da artista foi fazer realmente uma visão de tempestade por trás do céu. É a visão de tempestade, é isso. Então foi isso. O negócio está começando a escurecer. Isso aqui é cúmulos nimbus, é isso? Está um pouco assim espiralado, mas parece que é cúmulos nimbus, não é isso? Está bacana, muito bacana. Agora, gente, eu estou aqui com relatório de visitas do site da Tertúlia. Média diária dos visitantes únicos. Março a abril de 2009. Olha, a média foi de 577 pessoas. Com todos os negócios que existiu. Abaixou um pouquinho em relação ao outro mês. Março foi 596, abril foi 577. Agora, tem um dia a mais, então tem que dar o desconto aqui. Março tem 31, abril tem 30. Agora, se alguém quiser ver aqui o relatório das visitas do site da Tertúlia, está aqui, tá? É interessante. Pessoal, posso aproveitar e falar que esse livro ele vai ser lançado primeiramente lá em Curitiba, que é onde a autora mora, o pessoal lá já está... Mas já tem para comprar aí em algum lugar? Já, mas já tem lá, já tem na feira também, a gente depois vai já tem na feira lá. Então tá bom. Né? Com 20% de desconto. Seria bom aparecer na feira enquanto está aí para lançar o livro, né? Não, eu liguei para ela, mas ela não pode vir, eu até teve essa ideia também. Então ela fica devendo para o próximo. Fica devendo para vir. Para o próximo. Professor, sobre o livro, ele já está lançado.
ele custa R$30 e na feira do livro, até domingo, ele está com 20% de desconto, apesar de ser o lançamento. Então vale a pena ir lá para comprar. Tá na base de R$24. R$24. Tá bom. Beleza. Sou voluntário no IIPC de São Paulo. E estou fazendo o processo de aula-treino para docência. Em mais de uma vez, os professores orientadores me alertaram para observar e trabalhar a questão da sedução que apresentei em aula. Sempre trabalhei profissionalmente na área comercial. O senhor poderia dar algumas dicas? Eu não entendi. O processo aqui é a sedução dele, que ele apresentou, sedutor na aula dele, é esse? Você sabe o nome dele, Eduardo da Cunha e Silva. Sabe quem é, não? Eu também não lembro assim. A gente conhece, Valdir. Alguém conhece? Eu conheço ele. Ele é sedutor assim? Não, ele é um cara muito extrovertido, assim. Ah, então é sedutor. É. Mas ele não é. Se ele é extrovertido, já tem uma tendência para ser sedutor. Tem a tendência. Agora, sempre trabalhei profissionalmente na área comercial. Você poderia dar algumas dicas? Olha aqui, o problema é o seguinte: escute mais e fale menos. Essa é a dica que eu dou para você que está começando. Aí os outros orientadores, professores orientadores, vão olhar você com outros olhos, né? O problema é escuta mais e falar menos. E escutar mais. Isso que é o ideal. A dupla evolutiva terá mais êxito evolutivo se ambos forem da Conscienciologia. E se um deles for religioso ou religiosa, é possível obter tais êxitos mesmo assim? Como? Olha, para mim tudo é possível, depende se um cede para o outro. Se alguém é da Conscienciologia dentro de uma dupla, só um, esse que tem que ceder por outro. Cada cosmoética. De modo que está na mão da pessoa. Eu acho que tudo é possível. Na exemplologia, o professor coloca a condição da dupla evolutiva jovem ainda se ajustando. No caso de uma dupla evolutiva de inversores, quando o duplismo libertar não é mais inicial. Nesse contexto, existe algum fato que demarca o direcionamento para uma condição do duplismo libertário prolongado? Sim. O problema todo é ver se não tem nenhuma coisa atravessando, uma interveniência, algum processo, um percalço que criou problema para um dos duplistas. Mas não tem nada, o problema todo é caminhar. Agora, eu tenho que dar, de modo geral, que o duplismo libertário, o ideal, é começar no ideal, né? Quando mais moço. Por isso que a gente está falando isso. Você já escreveu o verbete chamado Evolução Autônoma? Se já, poderia, por favor, me dizer onde encontrar, pois não está no site. Se ainda não, poderia, por favor, escrevê-lo? Quer dizer, de vez em quando, eles me dão ordens por tudo quanto é lado. Agora essa, evolução autônoma. Não existe isso. Vocês conhecem alguma coisa de evolução autônoma? Eu não conheço. Olha, eu quero te falar que eu não vou escrever esse verbete, que eu acho que isso aí não existe. Toda evolução, ela é interdependente. Autônoma não existe isso. Autossuficiente é uma coisa, autônoma não. Agora veja, autossuficiente é a pessoa que é autossuficiente dentro daquilo que ela faz. Mas veja, nós todos dependemos das outras pessoas. Vamos agora falar o princípio que a gente tem da Conscienciologia. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos de companhias para, mesmo quando a proex é pessoal, para nós desempenharmos e executarmos essa proex. Por exemplo, como é que uma pessoa vai executar de forma autônoma a sua proex, se ela precisa, para aparecer por aqui, do pai e da mãe? Que autonomia besta é essa? É só literária? É ficção? É tapiação? É fantasia? É imaginação? Tem lógica ou não tem isso que eu falei? De modo que, você me perdoa, fala com a vovozinha, que evolução autônoma não tem. Tá certo? Valdir. Essa aqui é minha amiga. Eu estou falando assim com essa liberdade, sabe? Para falar com a vovozinha, porque ela é minha amiga. Mas agora veja, eu sei quem é, tudo direitinho e tal. Agora, autônoma NECA. NECA de Biribitiba. Não é isso que é o nome?
Valdo, aqui no ar, aqui, ó. Na página 13, em detalhismo, lá no final, mitologia. O que é? Na página 13. O que é? Mitologia. 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 A extinção mútua do mito do amor romântico. Você poderia aprofundar um pouquinho? Falar um pouquinho? O caso é o seguinte, por exemplo, quando nós começamos a estudar o processo da cosmoética, da evolução, o problema da maturidade consciencial, a holomaturidade pessoal, etc. tal, todo o processo de lirismo, de romantismo, e o problema, vamos dizer, de uma afetividade apenas ficcional ou literária, ela vai para o espaço. Por quê? A pessoa começa a racionalizar tudo que ela faz para alcançar a evolução. E ela já está totalmente saturada das bobajadas do psicossoma, dos instintos do subcérebro abdominal e das besteiradas em matéria de raça, em matéria de racismo, em matéria de gênero humano e outras coisas mais, que a pessoa já superou isso. O verdadeiro duplista é aquele que já superou o processo de gênero. Se amanhã ele precisar de ser homem ou de ser mulher na próxima vida, ele está preparado para o que der e vier. Então, com isso aí, você vai ver que esse mito do amor romântico, que todos os romances, todos os processos aí, e a lua de mel e milhões de coisas faz, está tudo baseado nisso. Filmes, poemas, poesia. Olha, a besteirada literária universal é tudo baseada no cor. É o cuore sinistro, o coração canhoto, que é o maior deles, tal, aquele negócio todo, entende? E aonde se canta mais isso é italiano, aonde tem mais. Cuore, não é isso? O cuore amato, não é isso? Agora é uma maioria que domina, né, Val? É uma maioria que domina, né? Através da televisão. Pois é, mas aí é que é o negócio bravo, né? A coisa mais séria. Então, isso aí já era. Então, aqui nós estamos falando, mitologia, a extinção mútua do mito do amor romântico. Quer dizer, não adianta só um extinguir. Né? E outra coisa, qualquer casamento que tem aí, só tem aquela ilusão temporária mais uma vez. A pessoa já casou milhares de vezes em outras vidas. Mas ela casa mais uma vez, tem a lua de mel, durante algum período ela vira aquele passarinho, aquela flor. Você está entendendo? Enfim, uma criança crescida, né? Criança barbada, como a gente chama. Isso tudo é bobagem. O processo nosso é pensar na coisa do ponto de vista evolutivo, cosmoético. E o mais vai para o lixo. O lixo que nós falamos são as sarjetas da história. Tem vários nomes para isso, né? Que eles colocam. Os lixões da história. Isso tudo aí é. Agora, ó, examinando esse cara aí da filosofia, a gente tem que mandar a maioria deles para o lixão da história. Então já era. Você está entendendo? A filosofia, assim pensa ver os poetas, os romancistas e outras coisas mais. Pois é. Os da boemia, está entendendo? Como é que fica isso? A turma dos barzinhos. Filosofia boêmia. A turma do botequim. Valdo, entende? A turma do botequim. Eu assino embaixo a questão da filosofia, que o povo acha que eu fico defendendo a filosofia. Eu só meto o pau na filosofia. Que besteira isso. E aí Aí você foi estudar filosofia para ver o alcance das bobagens da filosofia. E eu sempre meto o pau na filosofia. O pessoal insiste no que eu defendo. Então... Não, a gente defende para combater. É o jeito. Eu falo tanto de filosofia aqui para meter o pau, que às vezes é o jeito. Agora, o melhor é aquele livro mesmo, viu? Ela gostou, ela pegou o livro, já leu uma boa parte. Quantas páginas você já leu? Tá vendo? Ela já leu alguma coisa, ela gostou do livro. Uma coisa é ler sobre filosofia, outra coisa é concordar. Não, mas não é isso, é que esse livro aí mostra todas as bobagens de cada um, porque faz a síntese de cada filósofo. É o máximo. Agora, ela está comparando com a conscienciologia. Coitado, não vai sobrar ninguém nesse livro. Não vai sobrar ninguém. Vai vir umas tinturas de um, de outro. Filósofo depois do poeta é pior que tem. Ou é poeta, ainda é pior. Mas é isso aí, você tem razão. Mas quem é que está com o microfone agora? Que nós estamos falando aqui sem parar da história.
Existe a interassistencialidade. Agora, existe assistência do duplista para duplista e vice-versa. Existe assistência da duplista para fora. E como é que funciona essa interassistencialidade duplista? A interassistencialidade duplista, ela funciona pelo resultado dos esforços de cada um dos duplistas. Agora, o que se passa? Na hora que há uma interação nessas duas vidas, aquilo dá um sinergismo que aumenta para os dois. É como se fosse o lucro que vai repartir os dividendos. Você está entendendo? Como todos os dois tiveram um acréscimo, o lucro, então, é dividido além do prolabore. Está entendendo? Do ponto de vista, eu estou falando aí na linguagem de empreendedorismo, de gestor. Está certo? Então, há um aumento do rendimento, porque o rendimento econômico-financeiro evolutivo foi maior, então o dividendo aumentou muito, então a sobra daquele dividendo é dividido por dois, além do prolabore, além daquilo que cada um recebe normalmente como ordenado, como honorário. Agora, na dupla, geralmente existe um que é mais assistencial, então, como ele teria que assistir mais a outro, né? Ele tem que assistir, cada um tem que assistir os outros. Pelo seguinte, baseado que a maioria dos duplistas, eles acabaram de sair da vulgaridade, da consciência vulgar, então cada um ainda tem muitos trafares. Sendo assim, aquele que tem o trafar, que o outro tem o trafor, um compensa o outro. Isso é das compensações, é um dos tipos de compensação que o trafor compensa a falta, que é o trafar. Então, um entra no lugar do outro. Agora, na dupla, isso é feito de uma maneira a dois, em vez de ser a um. Mas eu queria que você analisasse essa questão da cabeça do casal. A cabeça do casal, e no caso, é sempre assim, uma pessoa que tem mais experiência do que a outra. E outra coisa, isso aí você sabe que a rigor, não precisa nem te falar, né? Porque na prática isso funciona inevitavelmente. Sempre existe. Se uma pessoa tem mais experiência do que a outra, não adianta. Não adianta dar birra. Se o outro tem mais experiência, ele engole, não tem jeito, bobagem. Já vivenciou mais, já leu mais, já estudou mais, já suou sangue muito mais do que a outra pessoa. Então, como é que é? Então a cabeça do casal, lá no fundo, é quase que a gente está falando rebarbativo, é o óbvio, não tem jeito de fugir disso. Existe sempre, mas estou dizendo, a cabeça do casal sempre vai assistir. Agora, pior disso é quando a pessoa que não é a cabeça do casal, que ela está por baixo do ponto de vista de holomaturidade, e ela se rebela com aquilo, quem perde é ela. Então, quem perde é ela, está por baixo. Que ela se rebelou, ela deu contra, ela não admite as coisas. Tem alguma prioridade nesse balanço? Por exemplo, a pessoa pode ser mais mental somática num casal, né? Ou pode ser mais cabeça, eu falo mais da cabeça energética do casal, que é a parapsíquica. Tá. É mais a parapsíquica. Mas você pode colocar isso do ponto de vista emocional, do ponto de vista profissional, do ponto de vista intelectual, porque isso vai ser alternante, do ponto de vista né? da sociabilidade, do ponto de vista do temperamento. Por exemplo, uma pessoa que ela é fechada demais e o outro é extrovertido, esse extrovertido vai ganhar da outra. Isso não tem dúvida. Entendi. Então, tem uma alternância aí Agora, da prevalência. Vamos supor só que a pessoa fechada seja mais experiente. Às vezes compensa tudo. Compensa tudo. Então, cada caso tem que examinar. Agora, os gêneros, a natureza, a modalidade da manifestação de ser cabeça varia infinito, depende da modalidade, o aspecto, a nuance, qual setor da manifestação pensênica das pessoas. Mas assim, do ponto de vista aqui da ProEx, o que importa mais é a energética. A cabeça energética do casal. Tá. Por quê? Por causa Quando da a visão, pessoa está com isso, ela está pensando na sua paraprocedência o tempo todo. Sei. Aí, ela não erra nunca. Tá, entendi. Que ela está partindo de onde deve, quer dizer, ela está dando tiro de meta no lugar certo. Está certo? Então, ela possivelmente vai fazer o gol. Entende? Na questão do corner,
entende? E outras coisas mais. Senhor, com relação à definologia aqui, que o senhor fala das megagescons conjuntas, né? Lá no final. Sim. Essas megagescons elas podem ser de diversas maneiras, diversos tipos, né? Vamos dizer, agora, na questão do âmbito assim, de uma megagescon de escrita mesmo, um livro, uma obra, também se encaixaria dentro desse contexto, tudo se né? encaixa aí, vai. Tudo aquilo que seja os dois, tudo está aí dentro. Tipo, o coautor. Coautor, né? No sentido. Eu tenho 17 livros em coautoria com o Chico. E a gente ajudou muito isso com ele, porque foi a hora que deu, que ele se emancipou da questão dos livros, aumentou o negócio todo que ele tinha. E aquilo era o pensamento, vamos dizer, fixo dele. Era fazer muito livro. E ele deslanchou, foi com a gente. Eu fiz tudo, até fiz editora, fiz livraria. Você pensar, eu fiz. Fora a biblioteca, as coisas todas que a gente distribuía livro. Você sabe que nós distribuímos arroz, feijão, macarrão e livro, né? Outra coisa, a gente mandava para o Nordeste, e um caminhão cheio de livro dado. Eles paravam na praça da cidade e começavam a distribuir os livros. Isso há muitas e muitas vezes, milhares de livros. Tudo isso nós fizemos. Agora, essa questão da coautoria da dupla, seria interessante então seguir isso que o senhor está falando, assim, dos pontos da coautoria da dupla evolutiva, né? A coautoria? Na dupla evolutiva. A coautoria às vezes é importante, depende da afinidade deles, né? Aquilo pode ir longe, uma coautoria pode valer para 3 autores. Agora sim, interessante seria seguir por essa linha que o senhor falou, por exemplo, a pessoa é mais extrovertida, ou ela tem mais comunicabilidade, ou tem mais essa área. Aqui, os dotes, os talentos, os potenciais que uma pessoa tem compensam os do outro. Nunca ninguém é igual. Por isso que a dupla é importante. Isso entraria aqui, nessa tem que encaixar também. Aqui, ó. Aquilo que falta num encaixa no outro. É isso aqui, ó. Não é encaixe apenas sexual. Você está entendendo? De reentrância e protuberância. O negócio é mais sério do que isso. Por isso que eu já trouxe aquele verbete aqui falando sobre esse negócio macho e fêmea. O negócio é muito mais sério do que macho e fêmea. É consciência com a outra consciência do ponto de vista evolutivo. Agora, coisas desse tipo podem ter sido até programadas no curso permissivo? Pode. Agora eu vou te falar uma coisa para embolar seu meio de campo, para você pensar mais profundamente. Vamos supor que vem um homem e uma mulher, e eles vão ser uma dupla aqui, eles mesmos tratados. Ambos são evoluciólogos. Agora, o que você faz? Um é evoluciólogo que tem experiência em certa área, o outro é evoluciólogo que tem experiência em outra área. Eles se encaixam. Por exemplo, um estudou mais os processos da subhumanidade, o outro estudou mais o processo da humanidade. Se evoluciólogo, eles são capazes de se encaixarem melhor para potencializar e ampliar o sinergismo, pensa bem, a consciência vulgar. Embolou o meio de campo ou clareou mais? Não, acho que clareou, né? Pois é, tá certo? O negócio é sério. Agora, pense bem nisso. Se até evoluciólogo passa por isso, porque você não vai encontrar 2 serenões exatamente iguais, ou 2 evoluciólogos exatamente iguais, 2 despertos exatamente iguais. Não existe isso. Você já conheceu um evoluciólogo jovem? Eu? Não, eu vi alguma coisa mais ou menos assim. Mas teve gente que dessomou logo. Veio, então não deu para seguir. E dessomou. Eu acho que era, mas a gente não sabe. Por exemplo, o Hayek mesmo é um que eu tenho um ponto de interrogação. Até que ponto que ele é evoluciólogo, eu não sei. Agora, eu conheci um menino quando a gente tinha 14 anos, 15, por aí. E eu conheci só 6 meses. Pois é, a minha questão é o seguinte, se ele é jovem, então o campo de atuação dele provavelmente vai ser mais extrafísico, né? Porque em termos de relações... Não é assim não. Não pensa nisso, que não é bem assim não. Não generaliza por aí que não é assim. Tem serenão que vem aqui que o trabalho dele não é extrafísico, senão ele não viria para cá. Que bobagem, né? Não é lógico, não é racional. Se ele vem para cá é para trabalhar aqui. Mesmo jovem. Hein? Mesmo jovem, imaturo biologicamente, digamos assim.
Superou Não tudo. interessa ser jovem. Agora, o problema todo é ver. Ele vai durar mais ou vai embora logo? Do jeito que aconteceu com a IEC. Escuta, eu estou vendo esse casal aí em cima. Vocês vão ficar aqui até o fim da tertúlia? Eu queria falar com vocês hoje. Mas, tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte. Hoje é aniversário de uma pessoa que eu quero ir lá no aniversário. Vocês estão sabendo o que é? Vai ser possível? Tá? Inclusive o Rodrigo esteve aí comigo, que hoje é aniversário dela lá. E ele falou que ele vai levá-la lá. Então a gente pode ir. No tapa. Quem é que falou para vocês sobre isso? Vocês já sabiam? Hein? Suspeitava. Eu tenho um medo danado desse povo que suspeita das coisas. Não, sou muito forte, não é isso? Mas, gente, quem é mais que está aí com o microfone? Quem é mais? Tem mais alguém? Não tem mais ninguém? Todo mundo já está doutor em duplismo libertário, então deixa eu falar aqui isso aqui. Quanto às companhias afetivas que passam por nossa vida, quando não ligadas à conscienciologia, são possíveis resgates? Não, é porque você veio para trabalhar. Se você acha que você admite a conscienciologia e essas pessoas não admitem, é porque você tem um trabalho pela frente, está dentro da sua interpretação grupo kármica séria. Então começa a trabalhar logo, não é óbvio? De acordo com a era dos serenões, podemos considerar que estamos entrando na melhor fase desse planeta? Até um certo ponto, sim. Do ponto de vista das possibilidades, dos alvíceras, dos augúrios, mas não do ponto de vista da vivência, porque nós não estamos ainda com muito chulé do século passado, muito bolor do século atrasado, muito fedor de 3 séculos aí para trás e outras coisas mais. E outra coisa, nós temos com os réus que estão chegando, como é que fica isso? Mas agora, do ponto de vista geral, evolutivo, eu sempre disse uma coisa. Nós nunca tivemos a oportunidade de evoluir com tanta intensidade e possibilidade como agora nesse terceiro milênio. Com todos os quiprocós, todas as deficiências, todas as restrições que nós apresentamos. Trabalho em um abrigo como psicóloga com grupos de deficientes mentais e outros transtornos de personalidade, especialmente autistas e psicóticos. Há dias em que sinto muita dificuldade de fazer a mobilização básica de energia, pois simplesmente trabalho pesado, difícil e fico bastante cansado. O ambiente parece ter uma atmosfera pesada e agressiva. Como posso melhorar isso e me sentir melhor? Primeira coisa, você está cheia de assediadores extrafísicos em cima dessa turma, está na cara. Sempre é assim. Agora, você tem que trabalhar mais na desassim. Você não está boa nisso. Faz uma força para chegar nisso. Desassim. Desassimilação simpática. Antes, durante, depois, o tempo todo, ininterruptamente, sem descanso. E outra coisa, sem desânimo. Fica firme. Você vai dominar o seu processo através da energia, você vai fazer desassim até chegar num ponto que ela vai ficar praticamente automática. Você mesmo vai se assustar com você. Noto que minhas heterocríticas, por mais que tente adequar da melhor forma, não são muito bem recebidas pela minha dupla por questões emocionais. Por mais que me aproxime, ela assume como se com isso eu estivesse me afastando. Por mais que eu demonstre os fatos, ela assume como sendo rigorosidade. Muitas vezes opto por ficar calado. Nessas situações, qual é a melhor forma de ampará-la? Qual é a melhor forma de auxiliar a dupla, que também estuda a conscienciologia e que justifica o protelar no desenvolvimento das próprias energias, mediante EVs e outras manobras energéticas? Faça a sua parte, escute mais do que fale e dê seu exemplo. É a melhor coisa que você vai fazer. Isso não tem, assim, qualquer tipo de milagre. O processo é alto esforço. Faça a sua parte, dê exemplo da sua parte. Escute mais do que fale. Isso é o melhor que você pode fazer.
Assistindo a tertúlia de hoje, ao ouvir sobre a queixa do professor sendo acusado de sedutor, eu pergunto, como uma pessoa cheia de energia e cheia de saber conscienciológico pode não ser sedutora? Principalmente para pessoas interessadas em estudos sobre a consciência. É lógico, todos nós somos. Todo comunicador, antes de mais nada, é um sedutor. Agora, o que a pessoa está falando aí, parece lá que a sedução é um pouco mais embaixo, é coisa mais séria. Possivelmente é literal. Ele está mexendo o sexo chakra do povo. Senão eles não iam reclamar dele. Está na cara, né? Está na cara. Outra coisa, são os professores orientadores que falaram isso que a gente já conhece. Homem é muito mais fácil de ver do que de mulher. Mulher dá mais problema por causa do processo de sedução em aula. Agora, veja, eles estão acompanhando as aulas da pessoa, eles viram. Agora, a sedução não é comigo. Agora, veja, esse negócio de seduzir é a coisa mais fácil que tem na Terra, é a sedução. Por quê? O vírus, quando interessou no outro, ele já começou a seduzir. Então, a sedução deve ter começado na ameba, com alguma coisa nesse sentido. É uma das coisas mais, vamos dizer, primárias em matéria de cognição, de conhecimento, que o princípio consciencial aprende. Sedução. Gente, olha os filhotes, como é que eles são sedutores. Filhote bicho que eu estou falando. Olha, gente, pega um filhote de porco-espinho, você vai ver que ele é sedutor. É uma coisa impressionante. Agora vocês sabem, o maior filhote que tem de sedução que existe é o gato, né? Principalmente a gatinha. Mais ou menos entre 2 meses e meio a 3. É quando ela é mais sedutora. E aquilo é espontaneamente daquele jeito. Por isso que vocês sabem que por uma dos estudos que eles fizeram nos Estados Unidos, de pesquisa de opinião, chegaram à conclusão que a gatinha, o filhote, é mais sedutor que a mulher. Depois é que vem a mulher. Isso é uma coisa impressionante que eu acho. Agora, eu falei assim, eu precisava de fazer mais experiência, porque às vezes são pessoas fanáticas pela gatologia, né? Então eu preciso examinar. E depois ele se contrapor com o povo fanático com o mulherio, não é isso? Para ver como é que fica. Mas eu admito isso. Eu admito por causa do processo de energia e a situação da gatinha. Gato é um negócio sério. Muito sério. Não há uma divisão sutil entre duplismo libertário e uma dependência do amparador extrafísico. Como diferenciar um e outro? A primeira coisa é a seguinte, olha aqui. Com o amparador extrafísico não há o sexo. Então o processo da afetividade é diferente. Por exemplo, o correto também. Com o seu pai não há o sexo. Então o processo de sexualidade também é diferente. Então veja, o problema de coabitação, ou de convívio, ou de convivialidade, varia infinito e depende de cada tipo de temperamento e categoria dentro do elenco. Qual o papel da pessoa dentro daquele contexto? É aí que a coisa muda. Agora, ó, não fique misturando duplismo entre 2 duplistas de dupla evolutiva com o duplismo entre o amparador extrafísico e o tenepsista, por exemplo. A coisa é totalmente diferente. Agora, ó, existem condições que, com o passar do tempo, a pessoa vai ver que ela vai levar esse processo que ela tem com o evoluciólogo, com o amparador extrafísico, ela vai levar para o duplista ou a duplista. Então, o ideal seria a hora que você arranjou uma pessoa que você acha que é o seu evoluciólogo. E esse é o duplista. Se não for, você vai fazer com que ele seja. Isso é o ideal. Estou falando o ideal para melhorar todo mundo. Não é só para as mulheres, não. Os homens também devem fazer a mesma coisa. Existe evolucióloga. É bom a gente lembrar isso para os homens. Na página 13, sim, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a efeitologia. O que é elencologia? Efeitologia. A efeitologia. Efeitologia. Os efeitos desintoxicantes do duplismo libertário do holopensene doméstico. O caso todo é o seguinte. Dentro do processo da dupla existe a residência, ou seja, o chamado lar, a casa.
A casa, quem governa geralmente é a mulher, é o mais certo, que é ela que toma conta disso, em tese geral. Mas quem sustenta é o homem. Então, veja, numa condição dessa, não pode haver briga entre um e outro. E nem também os funcionários, parentes, filhos, a prole, não pode julgar um contra o outro. Então, tem que haver uma harmonia perfeita entre o pai e a mãe, ou entre o homem e a mulher, para que o lar caminhe com tranquilidade. Então, o processo todo aí, ele nasce dessa condição. Eles têm que desintoxicar, através do duplismo que liberta, que o óleo pensene vai ficar equilibrado. Então, o processo todo, o sentimento, a emoção, a situação toda. Olha, eu quero lembrar que na dupla, na questão dos outros, os do entorno, os adventícios, as pessoas que estão juntas, está entendendo? Tem que lembrar que isso é igual na sociedade. Uma boa sociedade com dois sócios, a coisa mais inteligente que tem a fazer de cara é os dois combinarem as coisas de tal maneira que sempre qualquer coisa que for fazer mais séria, que envolva toda a sociedade, os dois têm que ter conversado antes. Porque senão, os funcionários da sociedade, da empresa, você está entendendo? Eles vão julgar um sócio contra o outro. Então a mesma coisa pode ocorrer em casa. De modo que, dentro da casa, um deve saber o que o outro está fazendo. E quem tem que confiar em primeiro lugar é na outra pessoa, é no duplista. E não é no filho, não é na sogra, não é no parente, não é nos funcionários que estão trabalhando, não é no empregado que está fazendo alguma prestação de serviço, não é nada, é numa outra pessoa. Outra coisa também muito séria na dupla que eu quero falar para vocês. Às vezes se parece muito com o processo de sociedade por causa disso. Por exemplo, numa sociedade, jamais, entende, deve haver rixa ou briga entre dois sócios, perante todos os funcionários. Porque senão, todo o processo, eles vão criar dois partidos lá dentro, eles vão começar a brigar, a empresa morre. Então a primeira coisa, em casa também é a mesma coisa. Um pai não pode estar brigando com a mãe na frente dos filhos todos. Isso é loucura. Se há uma desavença, aquilo tem que ser feito em silêncio, calmamente, até resolver o que é para apresentar para eles o que vai acontecer. Numa sociedade, por exemplo, outra coisa séria nisso. Se o sócio decidiu com o outro que ele vai fazer aquele trabalho, ele deve levar aquele trabalho até o fim. E o sócio não entra nisso, ele deixa ele terminar. Porque senão, os outros também vão entrar para colocar colher de pau e criar problema entre os dois. A mesma coisa dentro de casa. A mulher tratou o serviço para acertar, por exemplo, os problemas lá dos aparelhos de ar-condicionado que não estão funcionando. O homem não tem nada que meter o bico naquilo. Se for ter que falar com os funcionários que estão trabalhando, ele tem que chegar lá e falar com a mulher dele. O que é que você decidiu? Ó, eu vi que lá está faltando um negócio, está isso. Você quer que eu fale para ele ou você vai falar? Ou vamos lá, vamos conversar. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse aqui é o equilíbrio. Eu estou dando um exemplo bem prático, objetivo, palpável para você entender. Ficou claro isso aí? Aqui, professor. Na questão energética, eu estava pensando aqui os efeitos intoxicantes, daí colocou lopensine doméstico. Eu estava pensando no padrão de pensinizada dupla, né? Certo, mas tudo é pensene aqui, ó. Quando a gente age desse jeito, você está melhorando as energias do ambiente. Você tem que lembrar que o pensene, N, é energia. Tudo que você faz está mexendo com energia lá dentro. O óleo pensene está sendo movimentado. Tudo que eu faço aqui, ó, eu estou movimentando esse óleo pensene do tertuliário. Se ele é bom, vai depender em primeiro lugar de mim. Por quê? Tudo aqui roda em torno de mim, que eu sou professor dessa história aqui, eu pelo menos quero, faz de conta, né? E esse holopensine vai influenciar tanto da parte da casa quanto o externo, que tem em volta. Isso? Não, aí envolve tudo e envolve as filiadas. Tudo que tem pseudópte fora, tudo que avança, que transcende aquilo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o quarto ciclo, tudo que expande ali daquela onda. Agora, a mosca são os dois. É o lar. Você entende? A defesa tem que ser da mosca. Professor,
Então, esse sinergismo tem que ser construído através de uma cumplicidade mútua. Essa cumplicidade tem que ter como base a transparência. Né? Um não esconder nada do outro, haver sinceridade, respeito. Não, né? Uma dupla evolutiva, quando um não tem mais confiança no outro, o caminho é o divórcio. Uhum. Porque se não houver isso, isso é a base de tudo. O senhor pergunta aqui qual a qualidade libertária de tal dupla. Preto, branco, 2 mais 2 igual a 4, perfeitinho, tudo claro, objetivo, palpável. Senão não funciona. Uma das coisas piores que tem é você viver com uma pessoa que você não vai ter confiança nela. Não saber o que se passa. Acho que um tem que saber tudo do outro, né? Pois é. Isso é coisa de romance, é coisa de seriado, de filme, de Hollywood. Isso é terrível, não dá certo. Por isso que eu falo, por exemplo, uma pessoa bateu na outra, na cara, e o negócio está sério, foi um arranca-rabo aí violento, deve se separar, porque amanhã um pode matar o outro, ninguém nunca sabe. Porque tem assediador atrás disso. Sempre que um casal briga, tem terceiras pessoas. Não é triângulo, não. Às vezes é um poliedro, cheio de facetas. Tem muita gente atrás. Não é só 3, não, é 30 às vezes. Nunca se sabe. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tem lógica isso para você? Às vezes eu falo com essa minha veemência, o povo pensa que eu sou exagerado, excessivo ou radical. Que pensem. Professor, o processo é ver se tem lógica. O mais é a vovozinha. Professor, nessa situação, quando tem momentos críticos que o casal se desentende, mas ele está passando por situações positivas, está iniciando vários processos, tem NEPs, docência. Sim, e daí? Esse período também tem o processo externo de tanto intra quanto extrafisicamente. Tudo a gente tem que ponderar o que é que tem. Mas, por exemplo, se houve um fato igual esse, que a pessoa ficou toda cheia de escoriações, que o cara bateu, né? Tem alguma coisa. E outra coisa, eu não estou falando aqui só de homem que bate em mulher, não. Tem mulher que bate em homem. E não é fácil. Eu atendi muito homem que apanhou de guarda-chuva da mulher. Não brinca, não. Tá, e nesse momento assim que você está passando, é um gargalo. Hein? No momento de gargalo que você está passando, que tem várias coisas positivas, o que é o ideal você fazer? Ficar tranquilo, isso também passa? Mas se o negócio tem vias de fato, é tomar atitude. Não brincar, não. Tem casos que é bom ir à polícia, é expor, antes que aconteça a tragédia. Não no caso de violência física, não é isso. Estou falando da pressão, assim... Não, aqui, processos de probleminha entre homem e mulher tem que haver sempre. Senão, essa dupla não presta, não faz nada. Uma dupla que faz as coisas, tem que haver de vez em quando um pequeno entrevero. Você está entendendo? Tem que entender, porque as pessoas não têm o mesmo ponto de vista, não pode ter. Ninguém teve experiência junto. De vez em quando tem que levar o negócio e falar a coisa na cara. Agora, tem que falar isso que ela acabou de falar ali há pouco. Tem que ter total transparência um para o outro, senão está danado, não vai. Se não tiver confiança, está danado, acabou, não tem mais jeito. Agora, o problema todo é o seguinte, às vezes vale a pena fazer uma renúncia, um sacrifício cosmoético da coisa. Mas aí é a pessoa que tem que pensar nisso. É o nível de abnegação que ela precisa para ajudar a outra pessoa. Isso é diferente. E não pode ter também competição, né? Porque tem muitos casais que competem entre si também. Não, competição é uma coisa que eu já eliminei isso. Eu já começo a falar numa dupla que não tem. Se tem um casal que tem competição, não é dupla, isso é besteira. Então eu já começo a dizer, é gente que não tem nada, não pode ter competição. Isso não é dupla evolutiva. Dupla evolutiva, um ajuda o outro a evoluir. E não fazer competição, que besteira é essa? Professor? Sim. Aqui em Alfa, por favor, quando uma dupla de tenepsistas, ela tende a estar desenvolvendo, não crescendo do parapsiquismo, os debates, as interlocuções, as reflexões em conjunto tendem sempre a aumentar. Tudo tende a incrementar para as pessoas evoluírem juntas, e uma pode esclarecer a outra. Agora, nunca firmar ponto de vista como se fosse uma coisa caturra, está entendendo? De loucura. Isso não pode.
As pessoas têm que tudo ponderar uma com a outra. Olha, a minha experiência nisso foi essa. Como é que foi a sua? É dividir as vivências. No começo do ano, comecei um relacionamento com um colega de trabalho com um estilo bem diferente do meu. Após muita insistência dele, mas terminei depois de um mês e senti como se tivesse tirado um peso das costas. Apesar de mais de 30 anos, ele se mostra muito imaturo, gosta de ir frequentemente à festa, de beber, não sabe lidar com o dinheiro, gastando tudo que ganha e também fuma maconha. Bola, assim, você não viu isso? Vou te contar, hein? Que é isso? Foi na baratosfera para pegar o cara? Sinto que ele possui energia não muito boa e sei que ele precisa de muita ajuda e tento ajudar de maneira que possa dando conselho, não dando energia e pelo exemplarismo. Agora ele está tentando se reaproximar novamente e não entendo por que insiste tanto em ficar comigo. Você já comentou que devemos procurar um sapo e transformá-lo em príncipe. Vale a pena tentar um relacionamento visando assistência ou é melhor tentá-lo ajudar de outra forma? Escuta, eu falei para arranjar um sapo, mas não é o dendrata, aquele que só de chegar perto a pessoa morre. Não, vai devagar com a dor. O que é isso? Calma. Eu estou falando um sapo, mais ou menos, igual esse meu sapo aí, o meu amigo, que eu falei um dia desse, que ele atravessou lá o caminho, e foi dar, falou assim, ó, falei com a Graça, ó, sai daí, que ele está passando, que ele vai entrar lá naquele buraco lá, que ele estava acostumado a ir, porque ele morava lá. Como eles implodiram o negócio dele aqui, mudaram a casa, ele tem que ir para o palacete antigo. Mas foi direitinho. Ele foi pulando, e entrou onde eu falei, tudo do jeito que eu falei. Que eu já conheço esse sapo aí há alguns anos. Então, tem que ser um sapo desse. Igual o sapo meu vizinho, esse aí é meu amigão. Meu amigão, cumprimentei ele. Ele ainda fez... Que é isso? Agora, arranjar um cara que é o dendrata, aquele que tem aqueles riscos que matou lá o nosso amigo no Espírito Santo, que aquele só de você começar a pegar, ele solta aquele negócio que mata a pessoa. É questão de alguns meses. Vai embora. Dendrata. Então, olha bem, se esse aí não é dendrata. Arranja um sapinho um pouquinho, né? Mais adequado. Hein? É um sapo doméstico, esse vizinho, assim, que tem contato com a gente. E esse sapo meu aí, ele é enorme. Vocês já viram? Quase o tamanho desse chapéu aqui, ó, aqui em cima. Por que é tão difícil encontrar uma dupla evolutiva? O que fazer para facilitar o encontro? A primeira coisa é o seguinte, é frequentar o lugar que pode aparecer os sapos. Onde é que é o conjunto da saparia? É lá que tem que contar, porque são moças que estão falando isso, parece que são duas moças. Então o processo é esse, é ir lá. Outra coisa, fazer uma leve produção, se vocês vão lá. Mulher tem que ser produzida, senão não vai. Isso faz parte também do serviço. Então o problema é ir ao encontro dos sapos, no lugar adequado, na hora certa e com produção também justa. É isso? O duplismo libertário não é um verbete que gera um conforto emocional que pode enfraquecer a consciência. Sim, para quem é fraco, qualquer coisa que a gente falar enfraquece. Não pode desviar o esforço da consciência para alcançá-lo? Também é possível. Então o povo que vem da baratosfera não gosta nada daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente fala. O esforço não deve estar na proex e não em atingir o duplismo libertário? Não, é as duas coisas, se for possível. Com o duplismo libertário a pessoa pode chegar na proex melhor. Não é bem assim, não. Não tira seu corpo fora, não. Faz força que você vai chegar lá. Não fica desanimado por causa disso, não. Às vezes a gente tem que pensar nas coisas maiores do que aquilo que a gente sonha. O seu sonho parece que é um pouquinho pequeno em relação àquilo que nós estamos falando. Você é capaz de coisa melhor do que isso. Faz força. Supera essas coisas. Agora, ó, lembre-se bem que esse nosso verbete, ele é homeostático. É para melhorar as pessoas. Não foi feito para denegrir ou para enfraquecer ninguém, não. Se você está falando isso, é porque deve ter alguma coisa naquele quarto fechado que só você tem a chave. Abra esse quarto. Tem alguma coisa escondida debaixo do tapete aí que a gente não sabe. Um dos momentos mais difíceis de um relacionamento é justamente saber quando a união não está sendo boa para os dois. Sim, e daí?
Já estive em situações assim, e vejo que às vezes desisti cedo demais, outras vezes persisti inutilmente. Como saber medir quando é preciso persistir e quando é preciso abrir mão do parceiro para viver melhor? A melhor coisa que tem é quando você pode ver, desse modo que eu estou, eu posso ajudar mais os outros do que sem isso. Olha o percentual de assistência, interassistencialidade que você vai fazer. Se o percentual é elevado, vale a pena insistir. Eu acho que é o melhor que eu posso falar. Gente, você sabe que até agora eu já respondi 23 perguntas hoje? Hoje está cheio de gente. O que é hoje? É uma quinta-feira, dia 7 de maio. É o tema mesmo, como sempre que vocês falam, né? Eu estava esperando que eu sabia que ia falar. É o tema. Mas veja, tem alguns que não foram do tema, não. São só esses últimos que foram. Os primeiros não foram, não. Então, minha gente, vamos duplicar o nosso esforço, não é isso? Para melhorar o processo da dupla. Mas olha, quem mais? Quem é que está faltando? Quem é que está com o microfone aí? Tem mais alguém? Como é que nós estamos nessa situação? Olha, a Laura está aí, não falou nada hoje. Agora que eu vi que a Laura apareceu, que coisa. Tem muita gente aí, né? Está escondido. Outra coisa, Roberto, eu não vejo você falando nada sobre os verbetes. O senhor tem lido os verbetes quando o senhor chega aqui, que eu tenho visto você várias vezes, não vi mais você fazendo revisão de nada. Eu cobro a minha participação dessa, eu quero o meu quinhão da sua inteligência. Afinal de contas, você não está me dando um pedaço da sua inteligência? Que negócio é esse? Ele está sonegando a inteligência dele comigo. Você fez a revisão aí, não tem nada? Como é que é? Nada? Fica de olho, viu? Tem muita falta de letra nisso. Eu mesmo tenho descoberto que eu estou fazendo uma revisão, de vez em quando eu acho. Mas agora, quem mais que está por aqui? Não tem mais nada? Ô, Ami, você não vai falar nada hoje sobre duplismo libertário? Você que é a turma lá, braba, em matéria de... Olha, a única coisa que eu posso falar é que há um mês atrás eu marquei um laboratório de dupla para hoje à tarde. Ah, é? Então, vem cá, um mês atrás quer dizer que coincidiu. Quer dizer, então, que você agora vai abrir o seu caminho através desse... Bem que eu estou tentando, mas está difícil. Tudo vai acontecer, então, porque é muita coincidência. Não é? Ela passa 2 horas debatendo o processo, ouvindo a coisa aqui. Depois vai para o laboratório, sendo que 1 mês ela se preparou para isso. Você sabe, não existem essas coincidências. Você me perdoa, tem algum boi na linha. Ou seja, um sapo na linha. Não, eu cheguei... Tem um sapo na linha aí, alguma coisa feia. Você gosta? Como é que é? Tá feio, né? Olha só, ó, o primogênito vai aparecer. Não é isso? Alguma coisa. Professor, aqui é a sua escolha. Agora, você perdoa os homens, eu em nome deles eu quero só defender. Dentro da nossa equipe tem muitos amauróticos. Você sabe o que é amaurótico? É muito homem que não enxerga nada, por isso que eles não veem a existência da AMI. Certo? Com essa propaganda. Quem é que iria falar? Posso fazer uma propaganda dos laboratórios? Que eu acho que o pessoal não está sabendo que o preço efetivamente baixou. Então, o laboratório de dupla são 2 créditos, eu não tenho absoluta certeza, mas eu acho que foi para R$15. Né? É isso, né? Então, fica aqui o convite para todos depois dessa... Para a dupla pet aí, né? É o máximo. Muito bom. Na autopesquisa da duplologia, como é que a gente pode fazer para entender e saber, perceber com bastante clareza quando a gente entrou em sinergismo? É a hora que os resultados que, vamos dizer, mesclam os esforços dos dois, os resultados são bons. Que às vezes há conexões. A dupla nunca é uma paralela, sempre se encontra. Então a gente tem que entender isso. A hora que os esforços, houve uma coadunação, uma inteligência, um encontro, um contato do processo, e o resultado foi bom, é porque está havendo equilíbrio, a coisa que está caminhando. Agora, ó, tem um princípio que é bom às vezes a gente insistir, que é muito difícil o povo aceitar. Não existe dupla sem conexões profundas,
além do processo da afetividade. Sempre tem. O problema é que às vezes as pessoas não se encontram, elas não sabem, elas não chegaram a destrinchar, você está entendendo? Não fizeram a dissecção do processo do temperamento e das vivências de cada um. Se fizer, sempre vão encontrar alguma coisa além da afetividade. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro do mental soma, entre dois duplistas, sempre tem alguma conexão. Isso é um negócio que eu evito até de falar muito, que o povo tem uma dificuldade danada, mas eu acho que agora vocês já vão começar a entender isso. Sempre tem. Vocês entenderam bem o que eu estou falando? Assim, escuta, a dupla evolutiva, ela não tem conexão apenas do psicossoma. Ela tem conexões do mental soma. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, vai assuntar, vai fazer dissecção da pessoa, fazer a prospecção do temperamento dela, que os dois vão se encontrar em alguma coisa intelectual, séria, de discernimento. Isso é batatófilo. Isso é um princípio. Eu evito estar falando nisso desde o início, porque isso criava problema, porque aí vi os caras falar, não, eu estou só procurando o gênero do mental soma, e que não sei o que é. Não é por aí. Não é assim, porque a maioria não aparece com facilidade. Principalmente o mental soma da mulher, às vezes é muito mascarado. Por quê? A mulher foi muito prejudicada pelo homem que pisava no pescoço dela e puxava a língua, que ela ficou mais retraída através dos milênios. Com isso, então, ela esconde a inteligência dela. Escondendo a inteligência dela, ela que sabe muito mais do que o homem a ser coliante, então isso não aparece. Agora, quando a pessoa gosta da outra e vai ver, se o homem for sondar aquela mulher que ele arranjou, tem afinidade com alguma coisa intelectiva dele, muito séria. O problema é achar. Observa vocês, eu garanto que vocês têm. Lá vocês dois lá, observa, garanto que vocês têm. Sempre é assim. Entende? Agora, conosco aqui, isso fica um pouco mais evidente, não fica tão escondido. Mas sempre tem. Professor, no meu caso aqui, eu achei interessante assim. A partir do momento que estou escrevendo o livro ainda, o meu marido começou a escrever um livro. Lógico, ele não é da conscienciologia, mas eu comecei a pensar o que foi, entendeu? O fato de eu começar, até em termos de livro. Você falou para ele que você ia escrever Lógico, um livro? Ele sabe, ele me ajuda. A fazer o livro? Isso, ele então me ajuda. Então você incentivou ele nisso? Então, isso daí eu estou pensando muito nesse sentido, porque como eu desencadeasse alguma coisa nesse sentido. E olha que ele era professor de universidade e tudo, né? Até questão de livro também. Certo? Eu comecei a comprar, né, os livros da China, etc. E tal, e eu vocês agora estão começando a se redescobrir. Estão fazendo uma revisita a si próprios, como eu disse. Revisitando a si mesmos. Entende como é que é? E de vez em quando você troca ideias, entendeu? Alguma coisa. Fala, como é que ele é, sabe? Às vezes ele vai ajudar você a fazer o texto do seu livro, você vai ajudá-lo a fazer o texto do livro dele. É por aí. Queria entender que, às vezes, em relacionamentos, tem vezes que as pessoas elas ficam assim, analisando um monte antes de chegar na pessoa e aí forma um casal. Outras vezes acontece por acaso. O que determina isso, que às vezes acontece por acaso, ou que... São as injunções da própria vida, né? Isso tem 1001 fatores que entram nisso, é a conviviologia. Isso aí tem que estudar os fatores. Ó, gente, hoje eu acho que lá no exterior nós vamos bater o recorde. 27, bateu o recorde. O máximo que tinha era 25, você lembra? Agora aqui dentro eu não sei quantas foram. E o máximo que nós já chegamos até hoje foi 48, parece. Então hoje pode ser que vai bater, não sei. E outra coisa, tem pouca gente aí, ó. Vocês são poucos, mas são todos de tutano, alto nível, né? O problema é esse. Agora, ó, o que você não está entendendo mais nisso? Vê se você clareia mais para eu poder dar outra ideia. Fala aí que eu não entendi até onde você está querendo com isso. É que eu tinha visto numa tertúlia aí, já faz uns dias. Aí me chamou a atenção, estava lendo no blog. Você falou alguma coisa assim da diferença, e eu também sempre fiquei pensando disso. Tem pessoas,
no meu caso também, você fica, acho que aquele casal ali, que aquela pessoa dá para formar um casal. Aí você vai, analisa. E às vezes acontece totalmente assim do acaso. Às vezes, quando você fala... Quando acontece que a coisa é mais de imediato, é porque as relações entre as duas consciências foram mais recentes. Mais recentes que eu estou falando, por exemplo, dos últimos 3, 4, 5 séculos. O problema todo é esse. Aquilo que às vezes demora mais é porque é a coisa mais antiga. Agora, não se engane com uma coisa. Às vezes o mais remoto é que tem mais integração. Você entendeu isso ou não? O mais remoto. Não vai no bico do processo ser recente que tudo está correto, não. Nem sempre é. Tá certo? Nossa dupla já tem acrescentado nessa vida mais 41 anos na nossa história de convivência multiexistencial. A interdependência foi talvez nossa maior percepção e objeto de conquista já iniciado no presente. O que você pode nos recomendar nessa instância? Olha, o melhor para vocês é aquilo que vocês estão fazendo mesmo. Agora, eu acho que tanto um quanto o outro devia escrever um livro. E eu sei, por exemplo, que ele está escrevendo um livro. Agora, eu não sei como é que está a sua situação. Vocês acham que vocês, cada um, devia escrever um livro para a sua parte, do seu lado. Isso aí seria bom para fazer uma interpretação e uma uma conjugação para o processo da próxima vida, ou seja, do autorrevezamento. Vocês já pensaram, por exemplo, que vocês têm chance de fazer um autorrevezamento a dupla? Isso é o máximo. É o que eu estava falando aí. Autorrevezamento dos dois parceiros. Isso é o máximo. Sim. Professor Valdo, na continuação da sua resposta aqui para o Gabriel, eu posso deduzir, então, você está comentando que às vezes uma dupla mais antiga vai se afinizar melhor, né? Então... Não, deixa eu só te explicar. Eu vou te dar só um exemplo para você pensar mais nisso. Uma pessoa, uma consciência, teve uma vida, por exemplo, há 6 séculos com a outra. Está entendendo? Agora, o que se passa? Aquela vida que tiveram juntas foi uma vida, assim, de coroamento, de integridade, de qualificação, de resultado. A coisa foi tão boa que depois eles tiveram que separar para poder ajudar aquilo que sobrou das coisas todas, porque fizeram uma recomposição no processo do grupo evolutivo, 1 milhão de coisas. Passaram-se 6 séculos, tiveram experiência com um monte de gente. Agora aí a pessoa vai encontrar. Ela às vezes já encontrou com outra, o homem encontrou, a mulher também encontrou com outra pessoa que foi da vida passada. Mas a outra pessoa lá, mais antiga, é muito mais séria. A hora que os dois encontram, a coisa é muito mais transcendente. Então a gente não pode ir no bico do processo recente, porque tudo depende das conjuminações, ou aquele negócio do contingenciamento da lei de causa e efeito, a lei do karma, a lei de ação e reação, dentro do grupo evolutivo. De modo que às vezes pode ser aquela de 6 vidas, ou de 6 séculos, tem afinidade muito maior do que essa outra que você já teve. Entendeu? Mas então, nesse caso, vai ser mais fácil, por ser recente, ter uma condição de amor à primeira vista com a pessoa da vida? Não, esse antigo você vai ter amor mais à primeira vista do que o mais recente. Quanto mais equilíbrio tem, a pessoa não sabe o que. É aquele processo lá dentro dela. Por isso que existe o amor à primeira vista mesmo. Isso é o real. Eu sempre falei isso, meus cursos sexomáticos eu vivia falando isso. O povo até ria de mim. Mas se você combate tanto o romantismo e fala que tem amor à primeira vista, eu falo assim, não tem nada a ver uma coisa com o outro. Isso é bobagem. Amor à primeira vista tem nada a ver com o processo de romantismo em si. Não? Professor, o senhor tem registro de casal incompleto que tenha se superado e formado dupla evolutiva com êxito? Não, tem, porque às vezes as pessoas morrem, né? Ficam 2 viúvos, mas o negócio está certo. Não, eu digo no ambiente da CCCI. Não, na CCCI aí a maioria que eu tenho visto até o momento é problemático.
que as pessoas são afadigadas, impulsivas, arranja o primeiro que aparece ou a primeira que aparece na esquina e quase sempre dá problema depois. Você tem que ponderar mais. Eu e minha dupla já fizemos o teste de inventário do MBT1, fundamentado nos 16 tipos de Carl Jung. Fizemos na empresa onde cada um trabalha com objetivo profissional. Coincidentemente, segundo a teoria do Jung, o tipo dela é o que mais aconselhar para se relacionar com o meu tipo e vice-versa. Exemplo, sou mais racional e ela trabalha melhor com a questão emocional. E o mais interessante, temos plena ciência do que ela tem que melhorar o racional e eu o emocional. Teve amparo nessa união? Não teve? Até um certo ponto, sim, mas veja, você está falando é o óbvio. Óbvio, isso aí é o que acontece com todo mundo. Vamos dizer, é o par ou o casal mais comum que tem, é justamente esse em matéria de evolução. Agora, é bacana é que vocês se encontraram. Que a existência do casal em si é que é importante, não é? Mas isso aí é muito comum, essa condição que está aí. Ontem o senhor falou que conheceu o inversor com 52 anos e ele nem sabia. Esse assunto da inversão para mim ainda é um pouco subjetivo. Eu conheci a Conscienciologia com 20 anos e comecei a voluntariar com 26. Acho que não cometi nenhum ato marcante mutilador de proex, mas me enrolei bastante perdendo tempo. Não me sinto inversor nato, tampouco reciclante total. Procurei até acertar aqui. Ouvi dizer na Sinvex que existem níveis de invexibilidade. Tem isso? Tem. Seria bom você estudar mais e ter mais contato com a turma da Sinvex para clarear um pouco mais a sua cabeça. Essas coisas todas mudam. Tudo isso precisa estudar. Eu quero te dizer o seguinte, tudo na vida tem, vamos dizer, gradientes, ou seja, níveis, ou seja, patamares, ou seja, graus. Pensa nisso, invexibilidade também tem. Qual a distância entre a amizade libertária e o duplismo libertário? Olha, é a distância do casal incompleto. Eu acho que é melhor para pôr. Põe o casal incompleto aí no meio e clareia tudo, né? Hein? Qual a distância entre a amizade libertária e o duplismo libertário? É o casal incompleto, né? Esse aí eu acho que clareia bem, né? Em cima do lance. Viva o psiquismo. Vai daqui na você falou agora a questão de não ficar fadigado. Quero entender o seguinte, no caso de uma análise de uma dupla, quais são as condições no sentido assim, você avalia e depois deixa aquele stand-by para esfriar e ver friamente, a técnica é por aí? Rusga, querela, pequenas desavenças tem que existir. É tanto que eu não admito, igual aquele cara que eu vi, que completou lá 60 anos com a mulher em Niterói. Ele falou que eles nunca tiveram uma briga de modo algum. Isso está errado, tem alguma coisa patológica nisso. Se não teve nenhuma rusga em 60 anos, é porque um mandava no outro. E o outro obedecia fielmente. Era cachorro lá dentro. Ou tinha uma cadela ou tinha um cachorro nessa dupla. Homens não eram. Então o problema todo é esse, a gente tem que entender isso com calma. Tem que haver rusga. Nem toda pessoa está de acordo, que é isso. E outra coisa, tem as doenças, tem os acidentes, tem o processo de contato social, que isso também cria as terceiras, quartas, quintas pessoas, seja da família, de fora, da profissão, do ciclo social, no clube, disso e daquilo, sempre tem. Não, sim, mas não sei se eu fui claro, eu digo na questão de você escolher a pessoa para ser uma dupla. Sim. E não ter essa ansiedade que você falou, que é a fadigar. Não pode ter, principalmente as moças, né? Que é o que reclama mais de dupla, sempre é mulher. E são as que precisam mais, porque sempre tem mais mulher do que homem. Olha aquele negócio de Belo Horizonte, que teve aquela época que eles importaram 200 mil homens para Belo Horizonte. Fizeram força, né? Mas não foi isso tudo, não foi só um ou outro. A gente chegava e olhava num bar, num restaurante, só tinha mulher. As mesas com 3, 4, você não via homem, só mulher. E outra coisa, a gente entrava assim, todas elas viravam para ver. Quem é esse? Solteiro?
Isso é Belo Horizonte. Teve uma época que eu passei por isso lá e vi a coisa de perto. Eu fiquei besta de ver. Depois saiu em jornal, falaram muito nisso. Belo Horizonte tem de tudo. Foi lá que a menina vendeu a virgindade dela por ocasião por 20 mil. Lembra daquela história? Saiu no jornal. Tudo é nisso aí. Essas coisas existem. Agora, tudo por quê? A maioria do povo de Minas Gerais sai de lá, não é igual eu. Você está entendendo? Vai morar em outro lugar. Isso aí é inevitável, isso faz parte. Agora, eu não acho que seja mineiro que viaja mais, não. Quem viaja mais é cearense. Cearense eu já encontrei em todos os continentes. Agora, mineiro, não. Entende? Cearense você encontra. Eles são nômades, eles gostam entende? Do processo da viagem, né? Que existe isso. É o processo da mudança. Mas o problema todo é esse. Vai com calma e pondera tudo. Agora, o que eu vejo mais importante não é isso, não. O que eu vejo mais importante é principalmente a moça não exigir que o sapo já foi transformado em príncipe. Ela lembrar que ela tem que transformar esse sapo em príncipe. Então, por exemplo, aquela moça que fica esperando 90% tem que ser do jeito que ela quer, ela não vai achar ninguém. Então o problema é o seguinte, você já achou um com 40, já está ótimo. O resto, você acaba de criar. Essa é uma saída. Não tem outra saída. Isso falando assim, francamente, tudo, né? Preto no branco. Pode falar, Adelon. Professor, eu gostaria que o senhor ampliasse um comentário a respeito da mulher. Ela tem muitas facilidades de colocar o homem que ela quiser, do jeito que ela quer, embaixo do seu pé. Tem, porque ela é mãe, ela é professora e ela é companheira. E outra coisa, quem domina a casa é ela. O lar é uma coisa muito importante. E outra coisa, quando a mulher quer ser amiga, ela é muito mais amiga que qualquer homem. Agora o problema é quando é que ela quer. É isso que eu duro. Eu tenho um monte de amigas minhas que são muito sinceras e sérias. Agora, sempre tive na minha vida isso. Outra coisa, mesmo solteiro, e não era nada de namorada, amiga mesmo. O povo acha, por exemplo, que entre um homem e uma mulher não pode ter amizade. Isso é besteira. Quem fala isso é gente carente sexual, carente afetivo, gente que não tem maturidade. Mas que existe, isso tem. E outra coisa, eu não estou falando de ter amizade entre homem e mulher com a diferença muito grande de idade, não. Então, por exemplo, o rapaz, né, é amigo da dona, ela hoje está com 60 anos. Ele começou quando ele tinha 18, hoje ele está com 35. Sempre foram amigos. Não é isso. Eu estou falando é gente até da mesma idade. São amigos mesmo, a coisa existe. O caso é esse. Então, o processo do casal incompleto, ele também pode ser muito bem sucedido, de grande êxito evolutivo. Mas é exceção, né? Por isso que ele não fala, é a dupla que dá mais certo. Casal incompleto é só para pessoa que tem muita maturidade de um lado e do outro. Agora, eu na minha vida, eu tenho encontrado muitas mulheres. Eu vou falar uma coisa para vocês. Que tem mais ajudado a minha vida são as mulheres, não são os homens. Todo o meu trabalho que eu vi até aqui, eu devo mais às mulheres do que aos homens. Outra coisa, eu também não vejo que isso seja uma vantagem muito grande para as mulheres, não. Porque elas têm um corpo melhor do que o do homem. Elas podem ser mais inteligentes, elas podem ser mais... Outra coisa, quem é que é serenão ou serenona que me ajuda mais? É homem ou mulher? Vocês estão entendendo como é que é? É esquisito, não é? Mas eu estou falando a verdade, a realidade minha, intra e extrafísica. De modo que isso é muito sério. Agora, quando eu falo que a mulher é mais avançada do que o homem, todo mundo me vaia. Você já viu fazer, isso é vaia. Agora veja, sempre foi assim, que as mulheres não querem admitir uma condição dessas. Tem uma mulher que chegou para mim e falou assim, Walter, como é que nós vamos ser mais evoluídas se o homem sempre mandou um tacão em cima da gente, faz o que a gente quer? Como eu falo, pisou na goela com o sapato e puxou a língua da mulher. É isso que o homem tem feito. Agora veja, se ele tem feito isso,
Nós não somos mais evoluídos? Eu falei, são sim. Por quê? Vocês têm um corpo mais evoluído, tem uma opção de coisa mais evoluída. Outra coisa, a melhor coisa que tem, foi agora, nessas últimas décadas, que apareceu aquele negócio, fazer o negócio do QI, e descobriram que o maior QI que existe é de uma mulher, 228. Aí eu peguei aqui e falei assim, cadê aquela dona que eu quero chegar isso no nariz dela? Veio confirmar minhas hipóteses todas aí, meu negócio, das minhas teorias, que eu falo isso, ó. Agora, gente, eu falo isso, não é por causa daqui, não. É por causa dos meus 204 anos fora do corpo. Em cima disso, assim, o senhor falou que a maioria das mulheres aqui teve nas últimas vidas de homem. Tem algum motivo para ter vindo nessa vida como mulher, para poder ajudar nessa no trabalho? vida, tem muitas de vocês que estão vindo como mulher as várias vidas, mas já foi homem antes. Entendi. Você não fica pensando que todo mundo foi homem no século XIX e que agora é mulher. Não, não é bem assim, não. Tem de tudo. Mas quem é que não foi homem? Quem é que não foi mulher? Não existe isso. Todo mundo aqui já foi uma coisa e outra. Não, sim, mas o senhor falou há bem pouco tempo que a maioria aqui tinha sido homem há bem pouco tempo. A maioria tinha assim, sido, não, uma porção aí. Aí eu fiquei pensando homem. nisso. Principalmente será que vocês veio... estão mais chegados comigo aqui. Pois é, aí será que veio mulher agora? Exatamente. De vez em quando dá até vontade de chamar pelo nome antigo, mas o nome é demais, não dá certo. Você sabe que eu comecei a ver essas coisas lá em casa, na época lá do Centro da Consciência Contínua. Eu comecei a ver o povo, aqueles que trabalhavam comigo em casa. De vez em quando a pessoa se transformava, via lá, eu via quem era, como é que era. Entende? Então existe isso. Mas a minha pergunta é assim, ó, será que vir como mulher é mais fácil de ajudar do que Não, homem? depende da proex. Então tá. Depende da injunção evolutiva daquele momento, ou daquele estágio evolutivo da pessoa. Isso é um fato. Então o problema todo é verificar isso. Até que professor, é complexo entender isso, porque a hora que o quê? Complexo de entender, porque a hora que o senhor coloca, assim, muitas seria fácil até de chamar pelo nome de homem. Passa assim a impressão. Sabe por quê? Porque eu já convivi com certas pessoas como homem. Eu entendo então, isso. Então, de vez em quando eu sei. Então, é seguindo outra essa coisa, lógica. Vocês ainda não perceberam uma coisa. Eu não sei se eu devo falar isso eu nunca falei. Eu não sei se eu devo falar. Não, só vamos ver se vocês vão me entender. Eu sei de dezenas de pessoas que eu conheci nessa vida e que depois elas ressomaram, tá certo? Sim. Até agora, tem umas 3 ou 4 aqui que eu já falei. Agora, vocês ainda não perceberam uma coisa. Todos que eu falei para vocês são homens, antes e depois, que eu não sou besta. Não, mas eu não falei isso assim. Pois é. Para informar as claras que tinha que ter. Porque se eu for explicar certas coisas, pois é, mas veja, tem. Mas é retrocognição. Presta atenção. Não a é pessoa não está analisando a coisa aí agora. Ela mesma vai falar para você, como já aconteceu muito com várias pessoas comigo. Ela chega e fala assim, Valdo, eu não sei quando é que foi isso. Para mim deve fazer uns 3.000 anos, 3.000 anos. Então isso aí diluiu, isso aí não tem. Eu quero ver o negócio de anteontem. Professor, só para concluir, se essas nossas vidas que a gente teve mais próximos e trabalhando junto, estávamos com o androssoma, eu quero entender a coerência do ginossoma ter... Tá, é um aparelho mais evoluído, mas se nós estivermos trabalhando juntos e éramos homens, então é complexo de entender por que a mulher seria mais evoluída. É complexo de entender porque a mulher é boboca. Ela custa entender o processo. Então, nesse assunto ela é totalmente boboca. Então foi nas vidas com por exemplo, o homem que a gente atinou melhor. Como é que eu vou falar, presta atenção, que aquela mulher que eu conheci nessa vida veio agora como mulher. Você está entendendo? Sim. Ela fala assim, bola, mas eu queria tanto mudar. Se você for falar, vai ser isso. Em vez de ajudar, eu vou piorar o processo dela. Que ela quer ser homem de tudo quanto é jeito. Quase sempre é assim. Agora, a inversão também existe, ao contrário. Você está entendendo? Foi homem e agora é uma mulher, recente, a coisa é aí.
Mas eu vou falar também, a pessoa vai se queixar. Agora, se eu falo no mesmo sexo, não tem jeito de se queixar. Mas na questão da mulher, mesmo quando é a mesma, era mulher e tornou a ser mulher de novo, há problemas, há controvérsias, há obstáculos. É difícil entender. Mas observa, eu tenho falado só, que eu estou esperando o povo caminhar para a gente clarear mais as coisas. Mas veja, todos os casos que eu já falei assim oficialmente, tudo é homem com homem. Eu não sou besta. Mas aí, se a pessoa também já teve uma retrocognição com gênero oposto e viu que fazia as mesmas besteiras como homem, igual faz como mulher, aí vai ver que sim, mas não depende, é. Às vezes, se a gente explica a coisa com calma, a pessoa vai ponderar mais, ela entra em maior reflexão e melhora. Todos os casos que eu falei de vidas anteriores, da personalidade consecutiva, a maioria melhorou. E outra coisa, quando eu falei, eu acompanhei o processo antes, durante e depois. Então, isso aí muda de figura. Isso tudo a gente tem que considerar. Uma outra coisa, tem caso que eu já vi que a pessoa ressomou antes dessa minha vida. Eu acompanhei depois que eu vim para cá. A pessoa dessomou. Depois, agora, ela voltou. E eu estou aí. Então, veja, mas ela não estava comigo desde que houve, desde que eu estava aqui. Eu não vi os dois nascimentos. Você está entendendo o que é? Eu vi extrafisicamente. Então, por isso que eu estou falando, tem casos que eu sei por causa disso. A retrocognição, ela amplia a livraria bibliográfica. Você está entendendo o que quer dizer? Todas as bibliografias, elas aumentam. As biobibliografias, entende o que quer dizer? Elas se ampliam. Gente, está na hora. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 votos online, 27 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 61 assinaturas no livro de presença e 6 praticantes da técnica da Invexis. Hoje vamos ter 2 recados, a mim, Cosmograma, Eliana, Acoplamentário. Os verbetes para a eleição de hoje são ACPIP, aglutinação interconsciencial, alternância de tarefas, autoconscienciabilidade retrocognitiva, autoidentificação somática, automegatrafarismo, campo energético, confrontação urbanística, exposição pública, lucidologia, megafenomenologia, megatrafar explícito, meio de sobrevida, minifalha, olhar de fraternidade, preferenciologia, pré-intermissivista, quintessência evolutiva e realidade relevante. Oi, gente. Esse domingo, a equipe do Cosmograma vai estar fazendo uma reunião geral do Cosmograma. Essa reunião se destina para os atuais voluntários da equipe do Cosmograma, ex-voluntários que desejam retornar e pessoas que nunca voluntariaram na equipe do Cosmograma, mas têm esse desejo, têm essa afinidade, têm essa curiosidade. Nessa reunião, a gente vai estar apresentando todos os tipos de trabalho que a equipe do Cosmograma faz. Não é só recorte, gente, tem muito trabalho, outros por trás daqueles recortes que vocês veem ali.
E um dos trabalhos que a gente vai estar iniciando agora no futuro próximo, a gente vai estar criando uma seção no Cosmograma destinada aos verbetes da enciclopédia. Nós vamos ter uma pasta para cada verbete e vai ter aquele desafio para os repórteres começarem a fazer recorte para esses verbetes, começarem a povoar essas pastas com infatuística. E para aqueles que nunca fizeram recorte, não têm ideia do que nessa reunião a gente vai estar agendando, programando oficinas para os voluntários, oficinas do Cosmograma, para estar qualificando as pessoas para esse trabalho. Então, para todo mundo que está aqui, os que estão em casa, que tem essa vontade, não percam essa oportunidade. Domingo, no Laboratório do Cosmograma, às 15 horas. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos lembrando vocês que o acoplamentário deste mês será a semana que vem, 15, 16 e 17 de maio. Os professores que estarão trabalhando neste evento serão o professor Nário Takimoto e Cristina Aracaki. O tema que nós estaremos discutindo, para quem está fazendo autopesquisa, vale a pena, que será justamente sobre autoconsciencioterapia e o desenvolvimento do parapsiquismo. Também lembramos aos senhores teletertulianos que evitem viajar nessa época de epidemia, principalmente se vocês estiverem com qualquer tipo de sintomas de resfriado. Se viajarem, viajem com máscaras, ok? Lembrando também que nós temos promoções para as pessoas de outras cidades e promoções para todos os voluntários da CCCI. Esta promoção não está só correspondendo aos voluntários integrais do CAEC, é para todo voluntário da CCCI, ok? Vale a pena conferir. Quem não conferiu ainda, o desconto é bom e é só passar na recepção do CAEC para vocês confirmarem a questão aí do quanto está otimizado para vocês participarem, tá bem? Muito obrigada. O verbete para amanhã é campo energético com 11 votos. Obrigado e boa tarde.